Fala, pensador! Vamos para cima. Estamos aqui resolvendo as questões de física da prova para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. Legal? Então vamos para cima. Veja bem, dessa prova, que ocorreu no dia 26 de janeiro de 2025. Nós temos aqui a seguinte questão. Um projétil é disparado do solo obliquamente com um ângulo de tiro de θ igual a 60 graus. Ok. A figura abaixo ilustra a trajetória percorrida por ele, supondo desprezível a resistência do ar. Sendo h a altura máxima, ou seja, h é isso aqui, ó. h é isso aqui, ó. Chegamos no ponto mais alto, h é essa altura daqui aqui, ó. Beleza? Isso aqui que é o h, a altura máxima. É atingida pelo projétil. E R o raio de curvatura da trajetória no ponto mais alto. Perceba que ele cita aqui. R é o raio de curvatura da trajetória no ponto mais alto. Por que ele fala isso? Porque como não se trata de uma trajetória circular, o raio de curvatura varia a cada ponto. Percebam que a curva ela é mais, vamos falar assim, não tecnicamente, ela é mais fechada aqui quando aproxima dessa região. E ela é mais aberta, ou seja, aproxima mais de algo linear quando ela está mais abaixo aqui, ó. Vocês estão entendendo? Porque na verdade é o seguinte, gente, veja bem. Quando nós temos aqui uma reta, por exemplo, ó, vou mostrar aqui para vocês entenderem. Por exemplo, ó, imagina que eu tenho um círculo aqui. Imagina que eu tenho um outro círculo aqui. Imagina que eu estou desenhando círculos tangentes àquela reta, tá bom? Tem outro círculo aqui. Imagina que você tem um outro círculo aqui, ó. Imagina que você tem outro círculo grandão aqui. Vocês estão percebendo que quanto maior o raio de curvatura daquele círculo, daquela circunferência, mais próximo se encontra da reta. Por isso que nós podemos falar que no limite a reta seria a circunferência de raio infinito. Beleza? Show de bola. Então, é isso aí. Então, a grande questão é que quando você tem uma curva que não é circular, quando você tem uma curva tipo essa parábola, por exemplo, aí, para cada ponto da parábola, você consegue associar um círculo que naquele ponto tem um raio de curvatura que equivale ao raio de curvatura daquela parábola naquele ponto. Então, o raio de curvatura, por exemplo, nesse ponto aqui mais alto, nós estamos querendo dizer que é o raio de um círculo que corresponde, que tangencia aqui essa parábola, e que naquele ponto corresponde ao raio de curvatura daquela parábola naquele ponto. Então, o raio de curvatura da parábola corresponde ao raio de curvatura desse círculo que está tangente ali e que tem essa correspondência. Ficou claro? Vamos para cima, então. Vejam bem. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Eu vou limpar aqui um pouco, tá bom? Só para ficar... Então, o que está pedindo aqui para nós é a razão entre a altura máxima e o raio de curvatura, não em qualquer ponto. Ele quer naquele ponto mais alto. Beleza? Show de bola? Então, legal. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Nós sabemos, vamos calcular a altura máxima, depois vamos calcular o raio. Beleza? Então, aqui, ó, a altura máxima, nós vamos calcular assim, ó. Vamos usar a equação de Torricelli. Então, aqui, ó, velocidade. Só que lembrando que nós estamos aqui no movimento bidimensional. Esse projétil, ele movimenta tanto para a direita quanto para cima, no movimento ascendente, e para a direita e para baixo no movimento descendente. Ele está movimentando num plano, né? Então, veja bem, nós temos um movimento horizontal dele e temos um movimento vertical. Vamos analisar um movimento vertical de subida, movimento ascendente. No movimento ascendente, nós temos o seguinte, ó, que aqui, ó, essa velocidade aqui, ela pode ser decomposta numa componente vertical, que eu vou chamar de velocidade inicial em y, beleza? E numa componente horizontal, que eu vou chamar de velocidade, eu posso chamar simplesmente de velocidade x. Eu não preciso chamar de velocidade inicial em x. Por que não? Porque na horizontal o movimento é uniforme porque não tem efeito da aceleração da gravidade na horizontal, só tem na vertical.
Então, na horizontal, o movimento é uniforme, na vertical, o movimento é uniformemente variado, uma vez que, né, desprezamos a resistência do ar, beleza? Conforme dito aqui no enunciado. Então, aqui eu vou chamar simplesmente de Vx. Não tem necessidade de falar velocidade inicial em x, já que a velocidade na horizontal é a mesma o tempo todo. Então, veja bem. Vamos olhar na vertical, porque nós estamos olhando a altura, então a altura, distância na vertical. Então, aqui, ó, veja bem, eu vou fazer o seguinte. Vou escrever a equação de Torricelli. Então, velocidade em y ao quadrado é a velocidade inicial em y ao quadrado, menos, porque o movimento ascendente é a velocidade, o vetor velocidade está no sentido contrário do vetor aceleração gravitacional, aqui para baixo. E aqui, ó, menos 2g vezes a altura. E aqui, no caso, nós queremos a altura máxima, né? A altura máxima ele chamou de h. Se aqui h é a altura máxima, no ponto mais alto, a velocidade em y aqui, ela zero. Então, isso nos dá o seguinte, esse menos 2gh, passa para cá, 2gh, então velocidade inicial y ao quadrado, vai ficar assim, ó, vai ficar aqui 2gh, só para vocês entenderem, fazer passo a passo. 2gh é igual a velocidade inicial em y ao quadrado. Então, h, o que nos fornecerá h? Será a velocidade inicial em y ao quadrado dividido por 2g. Beleza? Show de bola. Só que por esse esquema aqui, ó, né? Percebam que eu desenhei aqui a velocidade inicial em y. Essa aqui é a velocidade inicial. Velocidade inicial. E aqui temos a velocidade em x. Velocidade em x. Beleza? Show de bola. Se eu redesenhar a velocidade inicial em y aqui, ó, fechará um triângulo retângulo aqui, ó. E aqui velocidade inicial em y. E aqui o ângulo de 60 graus. Vou chamar de θ. Eu sei que esse θ aqui é esse 60 graus que nos foi fornecido aqui. Legal? Show de bola. Então, θ é 60 graus. Lembra disso. Então, por esse esquema aqui, a gente sabe que esse cateto, que é oposto ao ângulo θ, como que ele é medido? Ele é o valor da hipotenusa, que é V0, velocidade inicial, vezes o seno de θ. Beleza? Já vamos tirar o Vx aqui de uma vez também. Velocidade em x é a velocidade inicial, porque o Vx é o cateto adjacente, né? Então, é a velocidade inicial, que é o valor da hipotenusa, vezes o cosseno de θ. Show de bola. Eu vou pegar esse valor do V0y aqui, da velocidade inicial em y, e vou substituir aqui, ó. Então, a altura máxima, ela é fornecida pelo quê? V0, substituindo o V0y pelo valor que nós encontramos. É o V0 seno θ ao quadrado. Olha esse quadrado aqui, ó. Então, V0 seno θ, isso ao quadrado, sobre 2g. Beleza? Aqui, ó, como está multiplicando a velocidade inicial pelo seno, eu vou distribuir o quadrado aqui, ó. Então, vai ficar aqui a altura máxima é velocidade inicial ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, tudo isso sobre 2g. Então, essa é a expressão que nos fornece a altura máxima. Beleza? Essa é a demonstração da expressão, né, que nos fornece a altura máxima. Agora, vamos determinar aquele raio de curvatura. Lembrando que o raio de curvatura, qual é o conceito? O raio de curvatura nesse ponto mais alto corresponde ao raio de um círculo. Para cada ponto, você pode utilizar, então, para cada ponto da parábola, você pode utilizar a aceleração centrípeta considerando o raio do círculo correspondente àquela curvatura naquele ponto. Então, vocês estão entendendo? Então, no caso aqui, ó, porque muita pessoa pode questionar e falar assim, ah, mas não pode utilizar a fórmula de aceleração centrípeta, que é v ao quadrado dividido pelo raio. Muita pessoa questionaria falando que não tem validade porque não se trata de um movimento circular. Tem validade sim, desde que você use o raio de curvatura do círculo correspondente àquele ponto. Naquele ponto específico, você tem um raio de curvatura específico relacionado a um determinado círculo. Ok? Legal?
Então aqui, veja bem, vamos fazer o seguinte, ó. O raio de curvatura seria o quê? Velocidade ao quadrado dividido por aceleração centrípeta. Mas se nós tomarmos cuidado aqui e analisarmos com carinho essa questão, como ele citou o ponto mais alto, se nós olharmos um círculo aqui, ó, a aceleração centrípeta, deixa eu apagar isso aqui, ó, a altura máxima nesse momento. Já calculamos ela, né? A aceleração centrípeta seria uma aceleração apontando para onde? Para o centro desse círculo, não é isso? Só que perceba que a aceleração que aponta para o centro desse círculo, quem que está atuando como aceleração centrípeta aqui? Aceleração da gravidade, apontando para baixo. Então, a aceleração centrípeta ali, naquele caso, é a aceleração da gravidade, é o g. E a velocidade tangencial? Perceba que a velocidade tangencial está para cá, ó. Tangente àquela curva ali, ó. Que no caso é o mesmo valor, né? Como está na horizontal aqui, é o mesmo valor o tempo todo, porque na horizontal o movimento é uniforme. Então, a velocidade ali horizontal é o Vx. Então, o v ali, a velocidade tangencial, é o Vx. Então, vou substituir aqui o v por Vx, a aceleração centrípeta pela aceleração da gravidade. Logo aqui, ó, o raio de curvatura naquele ponto, v é Vx ao quadrado, e a aceleração da gravidade, quem está atuando como aceleração centrípeta? É a aceleração da gravidade. Beleza? O Vx eu vou substituir pelo valor que nós encontramos aqui, ó. Então, isso aqui será o seguinte, o Vx será V0 cosseno θ. Já vou distribuir de uma vez, porque isso aqui é ao quadrado, para esse quadrado. Sabemos que ele vai distribuir para cá, para cá. Ó. Tudo isso dividido por g. Então, já tenho em mãos a expressão do raio de curvatura e já tenho em mãos a expressão da altura. O que ele deseja mesmo? Ele quer a razão entre a altura e o raio de curvatura. Então, ele quer a razão entre essas duas expressões. Ele quer saber o h dividido pelo r. Ao dividir essa expressão aqui por essa expressão, percebam que velocidade inicial ao quadrado aparece nas duas, em ambas. Então, eu simplificaria. A aceleração da gravidade também aparece em ambas. Eu também simplificaria. O que sobraria? Sobraria seno ao quadrado de θ sobre 2 aqui, sobre o cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui seria o quê? Seria seno, vamos colocar aqui 1, né? Posso colocar 1 aqui, porque 1 vezes seno ao quadrado é seno ao quadrado mesmo. Então, esse 1 sobre 2 que eu vou colocar aqui, ó, meio, que multiplica seno. Aqui já vou fazer uma coisa direta. Eu ia escrever seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ, mas como tem o quadrado em ambos, está dividindo aqui, ó, eu posso colocar um único quadrado fora aqui, ó. E seno dividido pelo cosseno é o quê? Tangente, não é isso? Então, a razão entre a altura máxima e o raio de curvatura no ponto mais alto é metade do quadrado da tangente, daquele ângulo ali de lançamento. Mas nós sabemos quanto que é o θ. O θ é 60 graus. Beleza? E ao substituir o θ aqui por 60 graus, tangente de 60 graus, sabemos que é raiz de 3. Mas raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. Então, essa razão aqui vai dar meio vezes 3. Meio vezes 3 dá quanto? 3 meios. Logo, a resposta correta aqui é a letra B. Beleza? Show de bola. Agora, para aquelas pessoas que ainda estão descrentes, que falam, ah, não acredito nisso não, eu acho que não podia usar ali a fórmula de aceleração centrípeta desse jeito, ou acha que não poderia calcular o raio de curvatura desse jeito, eu vou atender também essas pessoas trabalhando da seguinte forma. Vou mostrar aqui para vocês. Olha o que a gente vai fazer então. Eu vou utilizar um recurso. Essa forma que eu fiz é a melhor forma, a forma mais rápida de fazer, só que exige esse conhecimento que eu acabei de passar. Perfeito? Agora eu vou fazer o seguinte. Para aquelas pessoas que falarem assim, ah, não considero que está correto ainda, eu vou além, tá bom? Mas já está resolvido. A forma correta, essa forma de fazer é correta. E a forma ideal para fazer, devido ao tempo,
abre, né, o tempo disponível para a prova. Mas para aqueles descrentes ainda, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou deduzir, para esse movimento parabólico aqui, eu vou deduzir não a equação horária, porque a equação horária do y, né, da trajetória ali, ela fica muito dependente, fica dependente do tempo, por se tratar de função horária. Eu quero encontrar uma equação que relaciona o y, que é a altura. Eu quero uma equação horária que relaciona o y com o x aqui. Ou seja, o deslocamento vertical com o deslocamento horizontal. Beleza? Eu quero essa equação. E uma vez tendo uma equação que relaciona o y com o x, eu vou utilizar de um recurso de cálculo diferencial, que é calcular o raio de curvatura de uma curva em relação a qualquer ponto ali, tá bom? Desde que essa curva seja diferenciável, essa função seja diferenciável. Então, no caso aqui, veja bem, a fórmula para raio de curvatura é essa aqui, ó. Não sei se você vai lembrar dela, se você lembraria dela, ou se você já trabalhou com ela, mas ela é 1 mais derivada primeira ao quadrado, isso elevado a 3 meios, dividido pelo módulo da derivada segunda. Beleza? Então, você tem essa fórmula aqui, eu não vou deduzir essa fórmula, dá para deduzir tranquilamente ela, mas não vou deduzir. E nós temos essa fórmula aqui de raio de curvatura para qualquer função diferenciável aí. Né? Ela precisa ter a derivada primeira e a derivada segunda. Essa derivada segunda tem que ser diferente de zero, né? Por causa aqui do denominador, para não ter divisão por zero. Beleza? Show de bola. Então, para isso, veja bem, esse y aqui, ó, ele deve ser uma função, ele deve ser calculado em função de x. Para eu calcular a derivada ali. Então, vamos lá. Primeira coisa, essa derivada primeira aqui vai ser zero, a gente já sabe que vai ser zero, porque nós estamos falando do ponto mais alto. O exercício pede no ponto mais alto. Então, a derivada primeira no ponto mais alto ali, né, um extremo, ele vai ser, no máximo ali no caso, né, em questão, no máximo, ela vai ser zero. Então, a derivada primeira aqui, nem precisava da função aqui para a gente deduzir isso. A derivada segunda vai precisar. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, deixa eu escrever a função horária aqui. O y, a gente sabe. Vamos pensar que, só para facilitar a nossa vida aqui, vamos desenhar isso aqui assim, ó. Vamos pegar isso aqui iniciando da origem, para facilitar o nosso trabalho. Beleza? Isso aqui iniciando da origem. Beleza. Então vamos lá. Isso aqui vai ser o seguinte. Posição em y, a posição em y inicial, que é zero, mais velocidade inicial em y, vezes o tempo, menos a aceleração da gravidade, vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Beleza. Então nós temos essa equação aí. Velocidade inicial em y, nós já deduzimos aqui, ó. É velocidade inicial vezes seno θ. Então aqui vai ficar aqui. A velocidade inicial em y é velocidade inicial vezes seno θ. É daqui para cá quem está deduzindo, tá, gente? Para a direita aqui. Esquece para lá por enquanto. Vezes seno θ. Vezes o tempo. Menos gt ao quadrado sobre 2. Bacana. Mas só que esse movimento aqui, parabólico, ele é um movimento simultâneo, horizontal e vertical. Logo, eu posso calcular o tempo do movimento dele na horizontal e substituir esse tempo para a vertical, uma vez que está acontecendo isso concomitantemente. Isso o quê? O movimento horizontal e vertical dele. Então, veja bem, o que eu vou fazer? Na horizontal, o que nós temos? Que cada posição x dessa aqui é a velocidade em x vezes o tempo. Eu simplesmente usei a fórmula. Distância igual a velocidade vezes tempo do movimento uniforme, uma vez que o movimento horizontal é uniforme. Isso me permite isolar esse tempo aqui, ó, e colocar como a distância, que é o x, dividido pela velocidade na horizontal. Mas a velocidade na horizontal, nós sabemos quanto que ela vale. Ela vale velocidade inicial vezes cosseno θ aqui, ó. Então, o tempo será x dividido pela velocidade inicial vezes o cosseno θ.
E como o movimento horizontal está acontecendo concomitante ao movimento vertical, esse instante calculado para o movimento, por exemplo, só para vocês entenderem, para um ponto específico, um ponto qualquer aqui, ó. Imagina que eu tenho um x para ele, beleza? Um x específico aqui e um y específico. Então, ao mesmo tempo que, como ele está movimentando aqui, ó, nessa trajetória parabólica, ao mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo que ele demorou para deslocar da origem até o x, foi o mesmo intervalo de tempo que ele deslocou na vertical no valor de y. Então, esse tempo aqui, ó, eu posso substituir para o y, o tempo calculado em x. Então, sendo assim, eu vou substituir aqui, vai ficar que y é igual. Ao substituir o t aqui, ó, estou substituindo esse t e esse t aqui, ó. Ao substituir o t por esse valor encontrado nessa expressão, ficará como? Ficará v0 seno θ, vezes o tempo, que é x, v0 cosseno θ, que vai simplificar v0 com v0, e seno dividido pelo cosseno tangente. Então, isso aqui, ó, claro que ainda tem essa outra parte para fazer o cálculo, né? Y é igual, vai dar x vezes tangente de θ. Beleza. Menos, né? E aqui vai ficar g sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Vou elevar isso tudo aqui ao quadrado. Então, isso vai dar o seguinte para mim. G sobre 2. Estou levando tudo isso aqui ao quadrado. Então, vai ficar aqui x ao quadrado aqui em cima, no numerador. E v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ aqui embaixo. Que eu distribuí o quadrado, né? Todos os termos ali. Então, isso aqui eu vou escrever melhor aqui, ó. Escrever da forma mais clara aqui, vai ficar g sobre 2, velocidade inicial ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Perfeito? Show de bola? Bacana. Isso vezes x ao quadrado. Legal. Vamos calcular a derivada primeira e a derivada segunda em relação a x, né? A derivada primeira, derivando x dá 1, então vai ficar tangente θ. Derivada de x ao quadrado dá 2x. Simplificando 2 com 2 aqui vai ficar gx sobre 2. 2 não, né? Tirei o 2. Simplificou o 2. V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. E derivada segunda? Derivada segunda, isso aqui é constante, então a derivada disso aqui é zero, constante em relação a x. A derivada segunda em relação a x aqui vai dar menos g sobre v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Agora eu vou substituir a derivada primeira e a derivada segunda lá, tá bom? Então o que vai acontecer aqui, ó, nessa expressão aqui, ó, do raio de curvatura. Então o raio de curvatura dará o que para nós? Vamos lá. Ficará então. Ó, vamos fazer aqui, ó, a derivada primeira é zero porque está no ponto de máximo. Então 0 ao quadrado é 0, mais 1, 1, 1 elevado a 3 meios dá 1. Deixa eu apagar isso aqui, dá 1. Então isso aqui 1, no numerador. E módulo da derivada segunda. Derivada segunda, isso aqui, ó. Beleza? Módulo daquilo ali. Então vai ficar módulo de menos g sobre v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Módulo de menos g é g, e 1 dividido por isso aqui é só inverter o denominador, então vai ficar v0 ao quadrado,
cosseno ao quadrado de θ sobre G. Mas olha que lindo. Isso aqui deu raio de curvatura, não deu? Calculado utilizando recursos de cálculo. Então, no caso que é a V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado sobre G. Mas olha o valor que nós tínhamos encontrado antes por aquele método que eu havia explicado. Raio de curvatura, V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ sobre G. Ou seja, a mesma coisa. Então, isso corrobora totalmente aquilo que eu tinha falado anteriormente e tira qualquer dúvida, caso você ainda tivesse alguma dúvida em relação a poder utilizar o raio do círculo que é tangente ali, mas não é qualquer círculo tangente. É o raio cujo raio corresponde ao raio de curvatura da curva naquele ponto. Perfeito? Então, dessa forma, tira-se todas as dúvidas, a questão está corretíssima e a opção, novamente, letra B de bola, 3 meios. E assim concluímos essa explicação.